Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Vamos dar seguimento ao nosso projeto de extensão aqui. E nesse vídeo vamos falar de um assunto que eu mais gosto aqui. Será sobre comunicação, mas não apenas comunicação verbal, e sim de postura também. Algumas técnicas de postura inconsciente que a gente faz e a pessoa inconscientemente percebe aquilo de uma maneira positiva. Tá ok? Então, vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. Então, atendimento personalizado, cativando clientes e construindo fidelidade. Em um mundo cada vez mais competitivo, o atendimento personalizado se torna essencial para conquistar e fidelizar clientes. A personalização não se trata apenas de usar o nome do cliente, mas de oferecer uma experiência única e memorável, construindo um relacionamento de confiança e proporcionando soluções personalizadas às suas necessidades. Então, já dá para perceber que é algo específico, que é o que a gente vem falando desde sempre. Construindo confiança e experiências positivas, entendendo o cliente. Dedique tempo para conhecer as necessidades, desejos e expectativas do cliente. Demonstre empatia e interesse genuíno, mostrando que você realmente se importa. No entanto, você precisa dar atenção ao seu cliente, conversar com ele, poder entender o que ele está precisando, para aí sim você oferecer aquilo que você tem. Então, demonstre interesse, empatia. Empatia é se colocar no lugar do cliente, se coloca no lugar dele, procure entender o que ele quer te dizer. Isso vai fazer toda a diferença. Personalizando a interação. Utilize o nome do cliente. Lembre-se de suas preferências e históricos de compra. Se um cliente foi até você há alguns dias atrás, 2 semanas, ou um mês atrás, e ele retorna, procure se lembrar dele. Procure se lembrar do que ele procurou anteriormente. Dê essa atenção para ele. Isso fará ele se sentir valorizado, cativado por isso. Adapte a sua linguagem e abordagem à personalidade e estilo de comunicação do cliente. Isso é extremamente importante. Às vezes a gente está em contato com uma pessoa que é do meio rural, por exemplo. A linguagem é um pouco diferente do que uma pessoa que sempre viveu na cidade. Vamos colocar essa diferenciação. A linguagem entre os dois é completamente diferente. Por um lado, pode haver alguns vícios de linguagem, o outro não. Então, você se adequar a esse meio de linguagem é extremamente essencial. A pessoa vai poder entender que você compreende ela. Você está mandando uma mensagem consciente da pessoa que você consegue compreender ela, o jeito dela. Isso faz toda a diferença numa comunicação, num atendimento, de qualquer nível que seja. Você se colocar na mesma linguagem que a pessoa está te falando ali. A importância da comunicação eficaz. Primeiro ponto, oratória. Fale com clareza, entusiasmo e confiança. Adapte o tom de voz e a velocidade da fala ao contexto e à personalidade do cliente. Use uma linguagem clara e evite jargões técnicos. Oratória é extremamente importante para quem lida com o público. O público pode ser um público de 100 pessoas, pode ser um público de 50 pessoas, pode ser um público de 10 pessoas, pode ser um público de 2 pessoas. Não importa a quantidade. Você tendo um público na sua frente ali, é extremamente importante você dominar ou pelo menos conhecer técnicas de oratória. Falar com clareza, entusiasmo e confiança, isso já demonstra que você entende o que você está falando. Você pode falar uma mentira com clareza, com confiança naquilo, que a pessoa às vezes vai acreditar em você. Por isso que o poder da oratória, muitas das vezes, é até perigoso. Se você usa ela com má intenção, isso às vezes não vai ser legal. Entendeu? O tom de voz também é extremamente importante. Eu já conheci várias pessoas, por exemplo, que chegam para conversar e Aurélio, tudo bem? Como é que você tá? Tal, conversa alto, sabe? Aquela motivação, a pessoa às vezes mais enérgica assim. E a gente para conversar precisa entrar nesse clima também.
Você fala com energia, fala no mesmo tom que a pessoa vai se sentir muito acolhida por você, vai sempre pensar, nossa, o Aurélio é uma pessoa que me entende, eu gosto de conversar com ele. Mas por quê? Porque eu me coloco na mesma linguagem que a pessoa. E isso para ela, ela não percebe de maneira racional ali. Mas o consciente da pessoa manda mensagem para ela: esse cara, ele é legal. O Aurélio, ele é bacana. Ele te entende, ele te compreende. Mas justamente por isso, eu simplesmente entrei no contexto da pessoa. Então, perceba. Quando a pessoa chegar até você, perceba o tom de voz dela, se ela fala mais rápido, se ela fala mais devagar. Isso tudo vai fazer a diferença para essa pessoa gostar de você, para essa pessoa se sentir mais atraída por você. Em qualquer situação, isso faz a diferença. Expressões corporais. Mantenha uma postura aberta e receptiva. Utilize gestos e expressões faciais que transmitam empatia e positividade. O contato visual demonstra interesse e respeito. No entanto, a pessoa está chegando até você. Uma dica aqui: quando você está na sua loja, suponhamos que você é de uma área que você de loja, por exemplo, onde os vendedores ou vendedoras, lojas de roupa, onde os vendedores e vendedoras ficam em pé ali nas bancadas, nas vitrines, um atendimento em pé. Entrou um cliente para sua loja, se dirija até esse cliente, mas cuidado, não se dirija de peito aberto, simplesmente de frente para a pessoa. A dica, olha a técnica. Quando você chegar até ela, vire um pouquinho de lado. Não importa o seu lado, mas vire um pouquinho, uma leve inclinação de lado e receba a pessoa por isso. Cumprimente, se apresente, receba levemente de lateralizado. O porquê disso? Quando uma pessoa chega à nossa frente, peito aberto, assim, por mais que esteja rindo e tudo mais, o nosso consciente imagina que pode estar havendo algum confronto. A pessoa de alguma forma está querendo intimidar. É uma mensagem intimidadora. Pode parecer que não, mas é. Agora, quando você chega para ela de frente, peito aberto, mas se deixa um pouco lateralizado, o consciente da pessoa mostra: caramba, essa pessoa veio em mim com positividade, falando bem, com um tom expressivo, mas ao mesmo tempo me deixou uma saída. Então, nesse momento que você se inclina um pouco, você deixa uma abertura para o cliente. E isso deixa ele mais à vontade. Pode parecer bobeira, mas há estudo sobre isso. Então, segue a dica. Pode ter certeza que isso vai dar certo, isso vai funcionar. Chega na pessoa, vire um pouquinho, cumprimente ela, se apresente, converse, já começa a perceber o tom de voz da pessoa, já começa a perceber o tipo de linguagem dessa pessoa e entre no clima. Seja empático a ela, tá certo? O outro ponto aqui que a gente precisa falar é o contato visual demonstra interesse e respeito. Justamente, tá atendendo a pessoa? Olhe para ela, olhe nos olhos. Evite de, enquanto ela tá conversando com você, pegar o celular, ficar, mesmo que seja alguma coisa para ela. Evite ficar escrevendo alguma coisa no celular. Se você tá no computador, evite ficar, tá, pode falar. Enquanto a pessoa fala, você ficar só direcionado aqui, não. Mantenha um contato. Se você precisa fazer anotações, fala para ela: ok, só um momento, vou anotar o que você me falou, anota rapidinho. Sim, pode continuar a sua fala. Dê essa abertura para a pessoa, explique que você vai estar fazendo um relatório aqui, mas nada de ignorar a pessoa e focar só na tela do computador, por exemplo. Nada de ficar desviando a atenção do seu olhar para outras pessoas, para a rua. Enfim, olhe nos olhos, dê atenção para a pessoa. Dominando a arte da comunicação. Então agora a gente vai falar aqui de alguns pontos de onde você pode e deve ter essa técnica da comunicação. Atendimento telefônico. Identifique-se e seja cordial. Fale com clareza e entusiasmo, mostrando interesse genuíno. Utilize uma linguagem formal e evite interrupções.
Quando você vai fazer um atendimento por telefone, é um pouco mais difícil. Por quê? Porque a pessoa não está te vendo. Aí já manda muita coisa. Lembra a questão, acabei de falar da postura, tudo mais, da receptividade lateralizada? O telefone não tem disso. Então a pessoa não está te vendo. A pessoa não sabe se você está rindo ou se você está com uma feição triste. Ela não sabe, ela não está te vendo ali. Mas a sua voz manda muito. Então procure sempre falar sorrindo. Fale com entusiasmo. A pessoa vai perceber isso, essa linguagem. Você consegue perceber quando você está conversando no telefone com alguém, essa pessoa está triste. A fala dela é mais baixa, é mais calma. Você consegue perceber isso. E do mesmo modo, quando você consegue conversar com alguém, que essa pessoa está motivada, está alegre, está feliz, você percebe que a pessoa fala mais rápido, às vezes até enrola para falar sobre algum assunto. Você consegue perceber que essa pessoa está feliz ali naquele momento. Então, na sua linguagem, no atendimento ao telefone, seja dessa maneira. Tenha uma linguagem fluida, tranquila, comunicação formal e evite interrupções. Procure falar de maneira clara, concisa, direta. E sem ficar cortando também o seu cliente. Se ele quer comentar alguma coisa, se ele quer falar sobre algo, deixa no tempo dele, sem ficar interrompendo, tá certo? Atendimento por chat. Responda com rapidez e profissionalismo. Utilize uma linguagem informal e amigável, mas evite abreviações e linguagens coloquial. Responda de forma clara e concisa. Quando você for fazer um atendimento remoto por algum chat de comunicação, procure ser rápido. Tá? Se você é um atendimento no seu número pessoal, particular, ou então se você é responsável por determinado tipo de atendimento, não procure evitar demorar para responder. Seja rápido ali. É muito ruim quando a gente procura um atendimento por WhatsApp e demora, às vezes, horas para você receber um atendimento ali. Eu, particularmente, Aurélio, eu evito ser atendido por WhatsApp. Se eu preciso de alguma coisa, primeiro eu ligo na loja, pergunto se tem lá, e a partir daí eu já vejo como é que é o atendimento por telefone e me dirijo até lá. Em últimos casos, quando é extremamente necessário, eu adiantar, ser mais rápido, eu mando WhatsApp. Mas assim, é o último caso. Eu prefiro ir pessoalmente, mas é caso e caso. Porém, falando pelo lado empreendedor, líder de equipes, você precisa responder com rapidez. E o outro ponto aqui, profissionalismo, certo? Utilize uma linguagem informal e amigável. Então, procure, evite uma coisa para ser evitada em chats de comunicação. Evite escrever com caixa alta, que é as letras maiúsculas. Muitas empresas e pessoas têm essa mania. Deixa o caps lock do teclado do computador ativado. Gente, isso aí dá uma impressão que a pessoa está gritando com você. Evite de deixar a caixa alta, as letras maiúsculas. Coloque de forma cordial ali. Converse de uma forma amigável. E outra coisa, evite abreviações que eu coloquei aí. Nada de ficar, beleza, BLZ. Evite essas palavras abreviadas. Porque a pessoa só coloca PQ. Isso não demonstra tanto profissionalismo. Então, tenha a norma culta no seu padrão de comunicação por chats de atendimento, tá? E por fim aqui também, atendimento por e-mail. Personalize o assunto do e-mail. Utilize uma linguagem formal e respeitosa, mas evite frases muito longas e complexas. Responda com atenção e atenção aos detalhes. E-mail já é natural as pessoas não lerem. Então, já é muito comum você mandar um e-mail para a pessoa, quando vê você precisa de uma resposta, aí você liga: Ô João, você viu o e-mail que eu te mandei? Ele vai te responder: Nossa, não vi, não acessei. É muito comum o, o e-mail não ser lido. Por fim, quando a pessoa tem o hábito de abrir o e-mail e vê lá um textão grande, muita informação, desanima. Evite isso no e-mail. Seja direto ao ponto. Utilize a linguagem formal e respeitosa, obviamente, em qualquer tipo de comunicação.
E nada de algo muito complexo, linguagem muito técnica ali. Às vezes a pessoa pode não compreender o que você quer dizer e interpretar de outra maneira. Então, linguagem fácil, simples e direta. Vamos falar aqui de algumas técnicas de fala e escrita. Escutativa. Demonstre interesse e atenção. Faça perguntas relevantes e reformule o que o cliente disse para garantir que você entendeu. O cliente chegou até você, depois de todas as técnicas que acabei de falar, tudo mais, chegou até você, ele vai falar o que ele precisa. Deixa ele falar tudo, dê atenção, demonstre interesse naquilo que ele está te falando, para você compreender o que realmente ele quer dizer. Vamos dar um exemplo básico, simples. Trabalhando numa loja de roupa. Eu, Aurélio, fui lá e eu quero uma jaqueta de couro. Para mim, de frio. Suponhamos que vai entrar a época de frio. Eu quero uma jaqueta de couro. Eu pego e falo, eu estou procurando uma jaqueta de couro. Reformule a mesma coisa que eu falei com outras palavras para garantir que você entendeu. Então, pega e fala, ô Aurélio, legal, então quer dizer que você quer uma jaqueta preta, mais confortável, de couro. É isso, né? Eu vou falar, é isso mesmo. Então, eu vou perceber que o vendedor entendeu o que eu preciso. Isso é ótimo. Então, reformule o que o cliente disse com outras palavras, tá? Não vai ficar simplesmente repetindo o que ele falou e não, porque isso não dá certo. Empatia. Coloque-se no lugar do cliente. Compreenda suas emoções e necessidades. Demonstre compaixão. Então, procure entender para que ele vai utilizar essa jaqueta. Será algum evento mais chique? Será para uma festa mais informal? É só para ter essa jaqueta no guarda-roupa para quando precisar? Para que é essa jaqueta? Não queira simplesmente vender, não. Ah, Aurélio, tá aqui, a jaqueta de couro tá aqui, pronto. Não queira só vender isso, não. Procure entender o para que a pessoa vai utilizar essa jaqueta. Então, pergunte a Aurélio, para que você precisa a jaqueta? Vai ser para utilizar em qual ocasião? Eu vou falar. Ah, vai ser para mim utilizar na festa do Barretos, nesse ano de agora. A pessoa já vai perceber, poxa, então ele vai num lugar que vai ser uma festa, é aberta, muitas pessoas, e vai ter um perfil de jaqueta que ele vai me mostrar. Porque existem vários tipos de modelo, obviamente. Eu não sou o PhD em moda, mas eu sei que existem vários tipos de modelos de jaqueta. Então a pessoa vai entender, poxa, ele vai então pro rodeio em Barretos e quer levar uma jaqueta de couro. Beleza. Aí ele vai ter empatia comigo, vai demonstrar que tem interesse no que eu estou falando e vai compreender o que eu preciso. Seja cordial, tenha cordialidade. Seja educado e respeitoso. Use palavras gentis e evite linguagem negativa ou agressiva. Isso acontece muitas das vezes quando o vendedor quer ser um cara, uma pessoa descolada ali e começa a utilizar um outro tipo de linguagem que muitas das vezes seja a ser até um pouco agressiva. Tome cuidado com isso. Mantenha um padrão. A gente acabou de falar de várias técnicas de perceber a velocidade que a pessoa está falando, o tom de voz da pessoa, o perfil dela, de onde que ela é. Então, entre no mesmo perfil dela. Tenha essa empatia. Essa técnica é muito utilizada, chamada rapport. Então, rapport nada mais é que um espelhamento. Tenha esse espelhamento com a pessoa. Tente conduzir ela da mesma maneira que ela está falando com você. Não tem erro, gente. Se você utilizar essas técnicas, não tem erro. A pessoa vai se sentir empática com você. Construindo agora relações duradouras. Então, coloquei 4 pontos aqui para a gente comentar. Ponto 1, conhecimento. Domine o produto ou serviço que você está oferecendo. Responda as perguntas do cliente com precisão e segurança. Extremamente essencial. A gente já falou isso em outra aula. Saiba o que você está vendendo. Não adianta o cliente chegar até você, fazer perguntas sobre o seu produto ou serviço e você não saber 100% a resposta disso. A pessoa não vai se sentir segura para fechar o contrato com você, para fechar negócio com você.
Então, saiba o que você tem, saiba o que está oferecendo. Proatividade. Antecipe as necessidades do cliente, ofereça soluções personalizadas e sugira produtos ou serviços relevantes. Muito simples. A pessoa te procurou por um certo produto ou serviço, já entenda para que finalidade ela vai precisar, e se nessa percepção você tiver uma ideia de que ela irá precisar de outra coisa, já ofereça, seja proativo nessa área. Vamos a um exemplo. Você foi até uma loja para comprar um secador de cabelo. Ou vamos se colocar na opção contrária, você que tem uma loja ou trabalha numa loja que vende secador de cabelo. A pessoa te procurou, tal, entendeu o modelo de secador que a pessoa quer, a potência, a marca, tudo mais, mostrou o secador de cabelo. Só que você percebe, a maioria, não sei se já são 100%, mas é quase 100% dos secadores, a tomada, o pino da tomada é de 20 amperes. E muitas das casas não tem a tomada, a entrada da tomada é de 20 amperes. 20 amperes é aquela que é mais grossinho, o pino é mais grossinho. O padrão normal que a maioria das pessoas tem em casa é de 10 amperes. Alguns ou outros já tem nos banheiros a entrada de 20 amperes, que é justamente para secadores. Mas enfim, você sabe que o secador é de 20 amperes e vai, em vez de só entregar o secador para a pessoa, oferece já um adaptador, desde que você tenha na loja, é óbvio. Mas é muito bom ter, porque muitas das pessoas precisam. Já aconteceu demais de eu ver na minha própria casa, minha mãe, minha irmã, comprar o produto, chega em casa, não entra na tomada. Tem que sair de novo, procurar um adaptador, é um saco. Então, já dê essa solução, seja proativo e ofereça isso para o seu cliente. Ó, esse secador aqui, a tomada, o pino da tomada dele é de 20 amperes. Você já não quer levar um adaptador de 10 amperes? Pode ser que você vai precisar na sua casa. Pronto. Ou a pessoa vai falar, não, lá em casa não precisa, eu sei que é de 20. Ou ela vai falar, nossa, ainda bem que você está me falando, vou levar sim. Pronto, ganha um cliente ali. Fácil, rápido e prático. Então, tem essa proatividade de poder entender o ambiente para que vai precisar daquele produto ou serviço. Paciência. Mantenha calma em situações desafiadoras. Responda com gentileza e profissionalismo, mesmo diante de clientes irritados. A gente falou isso, se eu não me engano, foi no último vídeo. Muitas das vezes vamos nos deparar com clientes ali nervosos, com raiva. Paciência, mantenha calma. Deixe ele falar, escute o que ele está te falando e mantenha o seu profissionalismo. Não entre na mesma onda que seu cliente nesse caso. Senão você, como vendedor, líder de equipes, empresário, vai acabar perdendo a razão ali. Então deixe só o seu cliente irritado. Resolva o problema dele. Procure descobrir qual que é a dor dele e resolva aquilo. Sempre mantendo a calma. Tá? E a persistência. Melhor eu sair daqui. Persistência. Busque sempre melhorar o atendimento. Peça feedback e utilize as sugestões para aprimorar sua performance. Isso é o essencial. A pessoa foi embora, depois pergunta para ela como é que foi o atendimento. Ou se você é um líder de equipe, seu cliente, seus vendedores atendeu os clientes e depois entre em contato com esses clientes, peça um feedback de como é que foi o atendimento na sua empresa, na sua loja. Procure entender como que está sendo esse perfil de seus vendedores. Utilize sugestões para aprimorar sua performance. Muitas empresas, isso é comum, ter uma caixinha de sugestões. Eu nunca coloquei sugestão lá e nunca vi ninguém que me falou, nossa, eu coloquei uma sugestão lá para aquela empresa. Eu acho que isso é muito raro. Então, pergunte. Pergunte para o cliente, você teria alguma sugestão para melhorar aqui na nossa empresa? Algum feedback construtivo? É muito mais fácil a pessoa te dar esse retorno do que você simplesmente colocar uma caixinha escondida lá no balcão, lá pequenininho, quase ninguém vê, para reclamações e sugestões. Aquilo lá quase nunca vai funcionar. Então, tenha meios ali de conversar com o seu cliente para ele te dar esse feedback para você melhorar a performance da sua empresa. Bom, pessoal, esse aqui é o último slide, é isso mesmo.
Eu não coloquei um slide aqui de fim, mas eu espero que eu pude ter respondido ou esclarecido muitas dúvidas e técnicas aqui de comunicação. Oratória é extremamente importante. Eu recomendo que todos façam oratória. Mesmo aqueles que não trabalham diretamente com o público, mesmo aquelas pessoas que não trabalham na área comercial. Mas oratória é extremamente importante para você delegar reuniões, mesmo para você conversar em casa com seus pais ou com seus filhos, não importa, com seus amigos. Você ter técnicas de oratória, isso facilita muito e te dá muita credibilidade. Recomendo fazer um curso de oratória, mas aqui, nesse vídeo aqui, já deixei várias técnicas que dá para seguir e dá muito bem, tá? Muito obrigado, então, pela atenção até aqui. Espero ter ajudado muitos de vocês. Qualquer coisa, deixa uma pergunta aqui no comentário e até a nossa próxima aula.